4. Poderia falar a respeito de a mania de criticar os outros com agressividade? Você acha que os jovens usam muita agressividade nas suas críticas? Mais Então, do que alguns sim, porque aí entra também na questão da rebeldia e de você e daquilo que eu estava falando, de você criticar mais por querer espetar outra pessoa do que porque você está pensando em como que ela vai receber aquilo. Eu acho que tem até uma questão com relação à forma também, né? Tem gente que aqui tem mania de ficar fazendo crítica, porque crítica é construtiva. Não, nem toda crítica é construtiva, às vezes é destrutiva, né? E, enfim, eu acho que tem algumas pessoas que têm mania de fazer crítica e faz isso de modo agressivo, mesmo que seja assim uma coisa sutil que ela não perceba. Não está sendo assertivo. Só o fato de você fazer uma crítica que a outra pessoa não está preparada já é uma agressividade, né? Então, isso daí E realmente, assim, pensando em adolescência e na rebeldia, é algo que tem que tomar cuidado, que faz parte, assim, do porão consciencial de muitas pessoas, a questão da agressividade na hora de fazer críticas. Que aí entra aquela coisa mais de fazer apontamento e reclamação, e não assistir a pessoa, né? A ideia é fazer a pessoa, a instituição, né? Isso, Às vezes é uma coisa geral. E bem dentro dessa linha, aí tem uma pergunta da Suécia para você, que é página 2, 10ª linha. Como você relaciona o tema do verbete com a assertividade no trato com os outros? É um pouco continuando o que você estava falando. Engraçado. A assertividade também é um tema neutro, né? Nem toda assertividade na verdade é para ser positiva. É para ser, mas às vezes com essa coisa, eu sou assertiva, na verdade é uma boa desculpa para ser agressivo, para ser contundente. Mas então, aí a pessoa... Então, no conceito de assertividade, a pessoa não é agressiva. Eu acho que talvez assim tem que ver como usa, né? É como que usa. Como é que a ideia da assertividade, mesmo o conceito, até tirando da psicologia, ele é positivo, que é como se fosse assim o meio termo. A pessoa nem é agressiva nem é passiva. É como se tu tivesse a passividade, a assertividade e a agressividade. A tendência é que a pessoa nem seja passiva e deixe de falar o que ela pensa, o que ela sente, se expressar, mas também não faça isso isso seria um autodesrespeito, mas também não desrespeite os outros fazendo isso de uma maneira que a outra pessoa, que não é legal para outra pessoa. Então, a assertividade seria esse meio termo de você conseguir se expressar, falar o que você pensa, o que você sente, não guardar para você, mas saber colocar de uma maneira educada, respeitando outra pessoa e sem agressividade. Pode ser que mesmo você falando isso, a pessoa seja desagradável para outra pessoa e ela sinta aquilo como um pouco agressivo porque ela não gostou. Mas não é que você está agredindo a outra pessoa, mas às vezes, para você ser assertiva, você falar o que você pensa, o que você sente, vai desagradar, né? Mas você não vai fazer isso brigando, xingando, cutucando, né? Claro. Mesmo que com palavras, você vai falar o que você pensa, o que você sente. E a unidade de medida vai ser a sua intencionalidade. Isso. Né? Que intencionalidade. Isso. E é isso que outra pessoa vai sentir. Às vezes a gente percebe que na TADES a gente diz coisas bem duras às vezes, né? Ou a situação, ou durante um curso, por exemplo, com 5 by, alguma coisa assim, que você, né, faz esse autoenfrentamento, você ouve coisas duras, mas a gente percebe imediatamente a intencionalidade, a energia de como o processo é colocado, e isso muda completamente, até a questão da reatividade, né, da reação da pessoa. Isso. Eu acho que isso que é o mais sério, eu acho assim que é uma coisa que me favorece. Porque, como eu tenho essa tendência a ter esse temperamento, eu realmente tento falar para a pessoa, às vezes, coisas desagradáveis, mas sem a intencionalidade de machucar. E eu vejo que, às vezes, eu consigo ser escutada por causa disso, né? E a gente é uma coisa que me ajuda. Com certeza, e a gente sabe, até os animais sabem, né? E os animais são pré-humanos, eles não são nada muito inferiores a nós, não. A gente sabe quem quer o nosso bem.
né? A gente sente isso de alguma forma no padrão todo. E aí, quando alguém quer o nosso bem, ou seja, isso traduzindo na Conscienciologia, alguém que faz assistência para a gente até, né, aceita às vezes coisas bem difíceis, né, de ouvir, de se olhar, né? Então, acho que isso é a grande medida. E me parece que a consciência com esse temperamento assistencial, e ainda mais precoce, ela consegue passar para o assistido, né? Eu acho que talvez você percebe que isso facilita a sua assistência quando você vê talvez uma pessoa que não tem isso tão já inato ou já tão precoce e faz aquela força, claro, né? Se reeducando para ter isso, você percebe que essa diferença? Eu percebo assim que isso me ajuda. Por exemplo, se eu for lidar com uma pessoa que tem essa tendência a ser mais reativa. Então, isso ajuda porque quando a pessoa já é reativa e a outra vem e confronta, a tendência é que isso aumente a reatividade. E se a pessoa vem reativa, mas não bate e volta, né, não surte efeito, eu acho que com o tempo aquilo vai diminuindo. Eu percebo, assim, isso me ajuda muito, que eu estava falando aqui, na prática até clínica mesmo, né, na psicologia, porque é muito difícil ali várias vezes eu tenho que falar coisa que a pessoa, que desagrada, que é para a pessoa melhorar. Então, quando você fala com cuidado e mostrando bastante acolhimento, cuidado, com intencionalidade, faz diferença. E com o tempo, às vezes, assim, eu trabalhei com crianças e adolescentes que me odiavam. Aí, com o tempo, eles foram se abrindo, sabe? E tinha momentos, assim, que eles ficavam mais rebeldes, momentos que ficava mais tranquilo, mas enfim, eu acho que isso me ajudou muito. Isso na assistência também acontece, às vezes o assistido ele fica numa posição de antagonismo, mas né, com o tempo o processo... Tem dois verbetes muito bons que foram defendidos não faz muito tempo, a professora Malu Balona, que dão bem essa medida. Um é limite do assistente e o outro é limite do assistido. Então, ali ela né, completa bem todos os dois processos e ajuda muita gente a entender isso. Mas, então, assim, eu estava falando tudo, né, que eu sou 100%, né? Às vezes eu tenho uma tendência mais para passividade do que para assertividade, por exemplo. Mas a gente vai tentando. Vai tentando.